7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Oi gente, bom dia. Nós estamos começando mais um Café com Cristo. Como vocês podem ver, em um outro ambiente. Eu estou de férias aqui na casa dos meus pais. Vou passar aqui esse final de ano e nós vamos ter esse momento de reflexão. Nós vamos passar agora esses breves instantes, esses breves minutos, compartilhando da presença de Deus, da palavra de Deus. Espero que você seja fortemente edificado por essa palavra, que você seja inspirado em fé no nome de Jesus. E para esse primeiro bloco, para esse primeiro momento, eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no Salmo número 40. Se você está com a sua Bíblia aí, eu convido você a abri-la juntamente comigo no Salmo número 40. Se você não está com a sua Bíblia em mãos, não tem problema. Eu vou fazer a leitura e você vai poder ouvir aí na sua casa, na sua residência, em nome de Jesus. Está escrito o seguinte, em Salmo 40, diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Amém. Apenas esse primeiro versículo. Meus amigos, nós sabemos que a palavra de Deus sempre nos orienta a esperarmos pelo Senhor. Esperar no Senhor é uma dádiva, é um dom. E nós devemos exercitar e exercer esse dom constantemente na nossa vida. Sempre quando nós oramos, às vezes por curas, por milagres, por manifestações de Deus, quando clamamos por respostas, quando pedimos socorro ao nosso Senhor, nós sempre podemos escutar de Deus uma dessas três respostas: sim, não e espere. Então, a dádiva de esperar é algo que sempre está
de forma enfática na palavra de Deus. Mas nós sabemos, né, obviamente, que esperar é um dom, esperar é uma dádiva, é algo que nós precisamos exercer, exercitar, mas a Bíblia também nos orienta a como nós devemos esperar pelo Senhor. Em alguns momentos a Bíblia vai falar que nós devemos esperar com paciência. Esperei com paciência. Em outros momentos a Bíblia vai falar que nós devemos esperar com perseverança. Em outros momentos a Bíblia vai falar que nós devemos esperar com alegria. Nesse momento em específico, a palavra de Deus diz que nós devemos esperar pelo Senhor com vai usar essa palavra confiança, com confiança. Devemos esperar confiantemente pelo Senhor. Então sabemos que não é simplesmente esperar, mas também é como nós esperamos, como nós aguardamos a resposta que vem de Deus para a nossa vida. Não sei o que você tem passado, qual tem sido as suas lutas, as suas situações, as suas enfermidades, as suas dores, as suas causas, mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é sobre esperar pelo Senhor, porque Ele tem a resposta certa, Ele tem a orientação certa, Ele tem o caminho certo. Muitas vezes nós tomamos tantos caminhos na nossa vida por conta da impaciência, por conta da pressa, por conta do desespero. Tomamos decisões e temos comportamentos que nós nos arrependemos posteriormente. Não é verdade? Todo mundo já passou por isso. Talvez por um impulso você toma uma atitude que você não pensou tanto, você poderia ter esperado um pouco mais para ouvir a voz de Deus, ter um discernimento de Deus a respeito daquela situação que você está enfrentando, aquilo que você está passando. Então, esperar é extremamente importante para nós cristãos, mas também esperar não de qualquer jeito, esperar com paciência, esperar com alegria e, como nesse texto que lemos, esperar com confiança. Como você tem esperado pela resposta de Deus? Esperar com confiança é esperar sabendo que Ele vai atender, que Ele vai ouvir, que Ele vai suprir as nossas necessidades. É não tentar obter soluções de outras formas no tempo da espera. É esse realmente confiar nele e somente nele. Muitas vezes a gente fala assim: Deus, olha, eu estou esperando a sua resposta, estou esperando pela minha bênção, estou esperando pela minha promessa, mas eu vou começar a fazer algumas coisas aqui, porque vai que não dá certo, né? A gente tem sempre um plano B, mas com Deus a gente não precisa ter. Não é que a gente não possa ter, mas é que a gente não precisa ter plano B. Deus, Ele quer que Ele seja a nossa primeira e a nossa única escolha. Então, meus amigos, se você está esperando pelo Senhor, espere com confiança. Não precise se afobar, se apressar, sabe? Deus, Ele está esperando o tempo certo para te conceder o milagre, a resposta. Afinal de contas, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Na verdade, Ele tem na palma das mãos dele toda a nossa existência, tudo aquilo que vai acontecer com a nossa vida. Então a gente não precisa se desesperar com nada. Então, que esse tempo de espera, que esse tempo de aguardo seja um tempo de nós exercitarmos também a nossa confiança em Deus, o nosso lugar seguro no Senhor. Amém, gente? Então, essa é a minha palavra para você nesse primeiro momento. Bom, lembrando também, nós temos aqui alguns pontos que eu quero ressaltar antes de eu orar para você e por você nesse primeiro bloco. É que nessa manhã eu acredito que teve a oração, aquela oração de 6 a 7 da manhã, né? Então eu acredito que hoje pela manhã, terça-feira, nós tivemos esse período de oração. Na quinta-feira teremos também o nosso culto normalmente, a nossa celebração normalmente, e logo em seguida o momento de oração com os homens, com as mulheres. Você está convidado a participar conosco. Também teremos aí a nossa celebração no final de ano. Certamente você já deve estar sabendo as informações certinho, ou então vai ser passado ao longo desse Café com Cristo, ok? Então esses são os nossos recados iniciais, os nossos avisos iniciais, pelo menos para esse primeiro momento, para esse primeiro bloco. Amém? Quero orar por você, quero orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Jesus. Paizinho, muito obrigado por essa manhã, obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, tão precioso de partilha, de devoção. Deus, nos ensina, Pai, a esperar pelo Senhor e a esperar no Senhor, mas não esperarmos, Deus, de qualquer forma. Coloque em nós, Deus, segurança, confiança, que possamos ter sempre na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor é o nosso lugar seguro, nosso abrigo. O Senhor é aquele que zela por nós, aquele que não nos desampara, Deus.
que nós possamos, Deus, fazer como salmista, e assim que, Deus, recebemos aquela bênção do Senhor, o milagre do Senhor que vai vir no tempo certo, não no nosso tempo, mas no tempo certo do Senhor, nós possamos dizer: olha, eu esperei com paciência e eu esperei também confiantemente. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei também que Ele é infinitamente poderoso para fazer mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, daquilo que está no meu alcance humano de raciocínio, de intelecto. O Senhor, Ele vai além da minha sabedoria. E essa é a oração que eu faço nessa manhã, que nós possamos, no nome santo de Jesus, desfrutarmos esse tempo de espera, esse tempo de busca por uma resposta com paciência e também com confiança, sabendo que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus, eu abençoo esse ano que nós vamos passar, esse novo ano que vai se iniciar. Deus, faltam apenas algumas semanas, Deus, para virarmos esse ano, Deus, e que nós possamos, Deus, aguardar esse novo ciclo, esse novo momento com confiança em Ti, sabendo que um ciclo vai se fechar, outro vai se iniciar e o Senhor vai estar conosco em todo momento, em todo tempo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Que nesse final de ano você não se desespere, mas você creia somente que o Senhor está no controle. Espere no Senhor, espere com confiança. Que 2023 seja um ano de bênção e de alegria para a sua vida. Amém, gente? Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor com um cântico espiritual. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim. Escute a voz do Pai. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Oh, aleluia! Ele é abrigo seguro. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Sabe o que Ele vai fazer hoje, meu irmão? Tuas feridas sararei. Oh, 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 oh. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais. Chame por Ele, chame mais dele para ti. Oh, aleluia. Sinta a presença dele onde você estiver. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a Tua voz dizendo assim.
te chama. Escute a voz dele nessa noite. Aleluia. Vem, filho amado, vem em teus braços, descansa. Descansa nos braços do Pai, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. O Pai sara tuas feridas, tuas feridas sararei. Escute a voz do Pai te chamando hoje. Vem, filho amado, vem, como estás? O Pai te chama. Escute a voz dele nessa noite. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem como você estás. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Aleluia. Vem, filho amado, vem, como estás? O Pai te chama. Escute a voz dele, ele está te chamando. Vem, filho amado, vem, como estás? Não importa a situação que você esteja, o Pai te chama. Oh, aleluia. Oh, vem como estás. Não importa se está na prostituição, se está no mundo das drogas, o Pai te chama. Não perca tempo, se entregue para Ele nessa noite. Aleluia. Pai, como estás? Vem, o Pai te chama. Oh, aleluia. Ai, vem, filho amado, vem, como estás? Vem, como estás? Oh, aleluia. Oi, gente, estamos de volta. Agora nós vamos ter um tempo de meditação, um tempo de palavra. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês aqui nesse vídeo, mas não nesse espaço. Eu vou pegar uma pregação que eu estive compartilhando em nossa comunidade. Eu vou estar transmitindo essa pregação para vocês. Eu espero que essa pregação possa abençoar a sua vida, assim como Deus edificou a minha vida no preparo desse sermão, no preparo dessa palavra. Eu espero que você seja edificado, que você seja abençoado em nome de Jesus. Infelizmente, eu não vou poder compartilhar algo aqui agora, nesse momento, porque o ambiente onde eu estou, né, como vocês viram no primeiro bloco, tem alguns barulhos. Eu moro do lado de uma oficina, né, os meus pais, no caso, né, eles moram ao lado aqui de algumas oficinas e tudo mais, então vai ser um pouco inviável eu estar compartilhando algo aqui. Mas eu selecionei uma pregação, selecionei um trecho de uma palavra minha que eu tenho convicção que vai te abençoar, que vai te inspirar, vai te fortalecer em fé. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fiquem na paz, tenham um excelente final de ano, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Tenham um ótimo dia. Tchau, gente. Graça e paz, igreja. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Aleluia. Glória a Deus. Quem está com sono, diga amém. Então seja renovado em nome de Jesus. Aleluia. Ai, gente,
Glória a Deus. Quantos creem que essa noite vai ser uma noite de milagres? Levanta a mão e diga glória a Deus. Diga, eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que essa noite vai ser uma noite poderosa de ativação. Vamos ser abastecidos pela palavra de Deus, alargados em fé. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, gente. Eu quero a participação de vocês hoje. Vamos lá. Nós vamos ler um texto que relata a cura do cego chamado Bartimeu. Quantos se recordam desta história? Quantos se lembram da cura do cego Bartimeu? Nós vamos conversar um pouco a respeito disso e eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, capítulo número 10. Nós leremos do 46 ao versículo 52. Marcos, capítulo de número 10, o versículo 46 ao versículo de número 52. Não precisa se colocar de pé, mesmo assentados, mas com reverência. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Marcos, capítulo 10, o versículo 46 a 52. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Aleluia. Essa noite vai ser poderosa em nome de Jesus. Está escrito: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego: anime-se, disseram, venham, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. E graças a Deus. Se você pode, feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração, vamos falar com o Pai. Paizinho, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua presença que é real neste lugar, tua presença que nos atraiu para perto do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Assim como nós cantamos, nós cremos que o Senhor é o Deus eterno, sobre céu, sobre terra. Tu és o nosso Senhor, pois só Tu és o nosso Deus maravilhoso, absoluto, tremendo em graça, em amor, rico em misericórdia. Nós pedimos a Ti, Pai, fale conosco, não porque o pregador merece ou porque ele é muito bom, mas que o Senhor possa usá-lo com graça e com misericórdia, e que nós recebamos, Jesus, da parte do Senhor, com totalidade. Nós oramos no nome santo de Jesus e com sinceridade. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Veja bem, a primeira coisa que nós precisamos entender quando lemos esse texto, na verdade, quando nós pegamos o texto bíblico que narra as experiências e as histórias de Jesus, a gente tem que entender que sempre havia uma multidão seguindo o Mestre. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia, e nós já sabemos muito bem disso. Sabemos que a multidão que seguia Jesus, de certa forma, buscava algo em troca. Alguns seguiam por interesse de um milagre, de uma bênção. Outros seguiam Jesus apenas por curiosidade, para ver o que ele iria fazer, se ele realmente tinha todo esse poder que as pessoas alegavam que ele tinha. E outros ainda seguiam Jesus para tentar colocar ele ali num tipo de saia justa, entre aspas, né? Para tentar colocar ele numa contradição, a fim de prendê-lo posteriormente e acusá-lo de alguma coisa que ele disse que não era muito bem desse jeito que deveria ser. Então, diversas pessoas seguiam Jesus e tinham interesses em seguir a Jesus. Nós sabemos muito bem que para se seguir alguém não precisa de muito.
o mínimo talvez seja simplesmente enxergar, você ver a pessoa. Então talvez esse seja o atributo mínimo para se seguir alguém, para estar andando atrás de alguém. E nós sabemos que sem visão, a pessoa que ela não consegue ter a visão ali, ela não consegue planejar muito bem o seu futuro. Tanto é que as pessoas falam, olha, você precisa ter mais visão, porque a visão é o que nos movimenta, tanto espiritualmente quanto também fisicamente. Na quinta-feira passada, o Maicon pregava e ele falava o seguinte, olha, se apagassem todas as luzes dessa igreja, certamente nós não conseguiríamos nos locomover. Talvez nos moveríamos, mas com um pouco de dificuldade, temendo talvez a escada ou qualquer tipo de obstáculo à nossa frente. Então a falta de visão faz com que nós não nos movimentemos, ou se a gente se mova, né, se a gente consiga ali se mover com certa dificuldade. Faz sentido, meus amigos? Então a visão, ela é extremamente necessária para a vida física e também espiritual. Aquele homem, ele estava à beira do caminho. Bartimeu, ele estava ali sentado na beira do caminho, à beira de um lugar onde as pessoas fluíam, passavam em direção ali às suas atividades, às suas obrigações, pessoas que tinham talvez um objetivo, um alvo, uma meta nas suas vidas. E Zaqueu, ele era um homem que não estava no caminho como os demais, mas ele estava à beira, ou seja, ele não tinha condições alguma para poder traçar um objetivo na sua jornada, na sua vida. Era alguém que estava paralisado. Mas aquele homem que estava à beira do caminho, mas Bartimeu ali assentado à beira do caminho, mesmo ele passando por algumas limitações, ele não foi impedido de receber o seu milagre e de receber uma bênção da parte de Deus. E nesse texto eu quero apresentar para nós algumas lições importantes que eu tenho certeza que vão nos inspirar nessa noite, nos edificar em fé nessa noite, e que nós possamos ser, cada vez mais sustentados por Jesus e inspirados a continuarmos caminhando e seguindo aí a nossa jornada juntamente com o Senhor. Amém? Então vamos ver lá. Primeira coisa que nós lemos nesse texto, eu pretendo ser bem breve nessa noite. Primeira coisa que nós lemos e percebemos nesse texto é que eu falei Zaqueu em algum momento aqui? Não, né? Aleluia, graças a Deus. É que Bartimeu, ele sabia aproveitar as oportunidades. Então o primeiro ponto dessa noite, para que nós possamos ser edificados por Deus, é o quê? Saiba aproveitar as oportunidades, tenha atitude. Nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades e, acima de tudo, ter uma atitude. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história é essa. Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém e ele passava por Jericó, e a palavra de Deus diz que quando ele estava saindo de Jericó, quando ele estava saindo daquela cidade, Bartimeu, ele ouve falar a respeito de Cristo e começa a gritar e clamar a presença dele. Meus irmãos, entenda isso, quando Jesus sai daquela cidade, daquele lugar, ele não voltaria mais. A palavra de Deus diz que ele não retorna mais a Jericó. Essa foi a última passagem dele por Jericó. Ele foi morto na cruz, ele ressurgiu, depois ele voltou aos céus e não voltou novamente em Jericó. Então, esse dia era o último dia que Jesus passaria por ali. E Bartimeu soube aproveitar essa oportunidade. Talvez se Bartimeu não tivesse gritado, filho de Davi, tenha compaixão de mim, provavelmente ele jamais poderia ter vivido o milagre dele. Ele soube aproveitar o tempo certo, a hora certa, a oportunidade certa para agir e para poder gritar pela misericórdia de Deus. Então veja bem, a palavra vai dizer que quando aquele homem ouve que Jesus passava por aquela região, ele toma essa atitude de gritar e de clamar a presença de Deus. Ele soube aproveitar essa oportunidade. Meus amigos, eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite, não sei qual é a realidade de cada um de vocês, mas eu acredito que nessa noite Jesus, ele pode mudar a nossa história, e a gente precisa estar atento à voz e à manifestação de Deus na nossa vida.
Saiba aproveitar essa oportunidade. Deus, Ele está aqui. E basta apenas uma palavra, basta apenas um toque para a nossa sorte ser transformada, para a nossa história ser modificada pela presença dEle, para nós sermos curados, sarados, para as nossas lágrimas serem enxugadas do nosso rosto. Saibam aproveitar as oportunidades. A palavra de Deus diz que o Bartimeu, ele grita, ele clama por misericórdia. Mesmo ele sendo cego, ele não deixou que aquela limitação que ele tivesse impedisse ele de tomar uma atitude diante de Deus, diante da presença de Jesus. As pessoas que seguiam Jesus naquele tempo, aquela multidão ali, começou a repreender Bartimeu, dizendo o seguinte: olha, para de gritar, para de clamar a presença de Jesus. E aí, o que Bartimeu fez? Ele parou de gritar, gente? Muito pelo contrário, ele começou a clamar mais alto ainda, ele começou a clamar de forma mais intensa. Meus amigos, tem dias, e nós sabemos que esses dias existem, onde o nosso coração, onde a nossa mente, o nosso corpo está extremamente cansado, não é verdade? Tem dias que nós acordamos pela manhã e parece que o sol não apareceu, e a gente se vê ali num ambiente fechado, pesado demais. E para piorar, surgem pessoas à nossa volta, no nosso contexto, que ao invés de nos dar um apoio, um braço amigo, piora a situação toda. Não é verdade, gente? Tem gente que é atribulada, que vem para perto da gente só para falar que não vai dar certo. Sabe, eu já escutei muitas vezes pessoas dizendo isso: você vai tentar de novo? Mas não vai dar certo, melhor você ter outro empreendimento, né? Melhor você fazer outra coisa, melhor torcer para outro time. Pastor, agora está no meu pé porque o Palmeiras ganhou do Atlético, melhor torcer para outro time. Eu falo assim: não, que é isso? Eu tenho que ter fé no meu time, aleluia. Vocês estão comigo, gente? Amém? Glória a Deus. Então, tem dias que a gente se encontra mal e surgem pessoas que parece que piora a situação. Sabe, gente, é nesse momento que você tem que clamar com mais força e com mais intensidade. Jesus, Ele vai ouvir a sua voz. Quando as pessoas começarem a repreender você ou dizer para você que não vai dar certo, você precisa calar essas pessoas e começar a dizer: não, eu creio que Jesus é por mim, eu creio que Ele vai transformar a minha sorte, Ele vai mudar a minha história. Meus irmãos, entendam isso no nome santo de Jesus. A pressão não pode te fazer desistir, a pressão não pode te fazer parar. Muitas vezes pessoas falam o seguinte: olha, eu não funciono sob pressão. Quem já ouviu isso? Olha, eu não funciono sob pressão, não coloca pressão sobre mim não. Não fica me cobrando as coisas que eu não funciono assim. Gente, é na pressão que você tem que falar assim: não, peraí, agora eu vou dar o meu melhor, agora eu vou com tudo. Eu vou romper em nome de Jesus. Eu não vou permitir com que essas palavras me paralisem, mas eu vou levantar e eu vou crer que em nome de Jesus o Senhor vai abrir uma porta, vai abrir uma possibilidade. Se o mar não se abrir, eu vou sair pisando por sobre as águas, porque eu sei que eu tenho uma promessa da parte de Deus. Amém, gente? Quantos creem nisso? Levanta a mão e diga: eu creio em nome de Jesus. Existe uma promessa para a tua vida, existe uma palavra sobre a tua vida. Existe algo de Deus para você nessa noite. Eu quero que você receba disso. Sabe, a palavra vai dizer o seguinte: que mesmo as pessoas falando para Bartimeu se calar, ele grita e ele clama muito mais alto e muito mais forte. Existe até uma canção, esses dias eu tenho pregado muito e cantado muito, né? Mas é porque as canções, elas falam de uma forma muito específica comigo, sabe, gente? Acho que é porque é o meu ministério também, né? Então, assim, quando eu escrevia esse texto, quando eu escrevia o que eu ia pregar nessa noite, uma canção tocou muito forte no meu coração, que dizia assim, ó: se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Quem já ouviu essa música? Sabe, espera no Senhor, confia, no tempo certo Ele virá, no tempo certo Ele vai surgir, Ele vai aparecer e vai transformar a tua vida. O versículo 49 vai dizer o seguinte, se você está com a sua Bíblia aberta, veja lá o que está escrito.
diz que Jesus, ele ouviu o clamor daquele homem. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Olha o que está escrito. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Jesus ouviu, parou e chamou aquele homem para perto. Gente, entenda isso. Ontem, quarta-feira, eu estava ministrando em um lar de paz e nós conversávamos ali a quinta lição. Eu esqueci sobre o que era a quinta lição. Esqueci, mas eu dei um exemplo para aquela família que é uma realidade nossa, infelizmente. Existem certas situações que nós passamos no nosso cotidiano que nós meio que não percebemos a presença de certas pessoas à nossa volta. E a gente às vezes faz isso involuntariamente e às vezes também nós fazemos isso de forma voluntária, sabendo que alguém está ali por perto. Veja bem, às vezes a gente está entrando numa padaria e tem alguém ali na porta mendigando, então pedindo ajuda, pedindo um alimento, pedindo dinheiro, e aí a gente ouve essa pessoa falando, mas evita até olhar. Você, ai meu Deus, eu estou à conta só para aqui, para o meu lanche, eu vou entrar rápido aqui para não ter que responder. Gente, vamos ser sinceros, isso acontece, a gente sabe que isso acontece. Na farmácia, às vezes aparece alguém lá na porta, aí você fala assim: nossa, eu vou passar rápido aqui porque eu não quero parar para essa pessoa, eu não quero dar atenção a essa pessoa. Alguém para no trânsito e aí vem com aquelas balinhas, você nem abaixa o vidro. Você fala assim: não vou abaixar o vidro não, vou fingir que não estou vendo, vou fingir que eu não estou vendo. Infelizmente, isso é uma realidade e é pecado, gente. A gente precisa ser mais atento e mais sensível às pessoas à nossa volta. Meus amigos, Jesus, ele não tem esse tipo de comportamento com a gente. Jesus, ele nos ouve, ele para e ele nos ajuda. Ele não simplesmente ouve e sai andando. Fala assim: não, peraí, alguém chamou? Vou seguir aqui meu caminho, meu percurso. Não, peraí, alguém falou comigo? Não, então eu vou. Não. A palavra de Deus diz que ele ouviu o clamor daquele cego. O Senhor, ele está atento ao nosso clamor, assim como nós lemos lá no Salmo 34, o versículo de número 15, diz que o Senhor está atento ao clamor do justo. O Senhor, ele está atento à sua voz, ele conhece o que você está falando, ele sabe o que você está passando, e acima de tudo, aqui nós lemos que ele ouviu e parou. Ele não simplesmente ouviu, mas ele ouviu e se importou com aquele homem. Ele falou assim: peraí, eu vou dar atenção a isso, eu vou me importar com isso aqui, o que está acontecendo? Tragam ele até mim. Jesus, ele te ouve, ele se importa e ele te ajuda. Se você pode, levanta a sua mão e diga isso: o Senhor, ele me ouve, ele se importa e ele me ajuda. Os ouvidos do nosso Deus estão atentos ao teu clamor e à tua voz. Ele sabe o que está passando com você, e ele não simplesmente sabe, mas ele se importa e ele tem poder para transformar a tua sorte, para mudar a tua história. Segunda coisa que nós aprendemos nessa história é que nós não devemos nos prender ao passado e nem a nada. Esse é o segundo ponto. Não se prenda ao passado, também não se prenda a mais nada. Veja só, talvez o passado seja a única coisa que aparentemente dá segurança, ou então que nos impeça ali de nós vivermos uma situação que gera em nós uma frustração novamente. Muitas vezes, quando você termina um relacionamento mal resolvido, de forma mal resolvida, você fala assim: não vou entrar nunca mais num relacionamento, porque eu sei que essa pessoa vai me ferir, ou então que uma outra pessoa vai me ferir. Aí a pessoa se fecha, se prende naquilo. Ou então você tenta investir em um empreendimento, e aí você aí você fala o seguinte: olha, nunca mais eu vou investir em nada, nunca mais eu vou arriscar, porque eu tive uma experiência ruim, então não, para mim já chega, para mim já deu, eu não vou fazer isso mais, eu não vou arriscar mais. E aí você fica preso naquelas experiências antigas, preso naquelas experiências passadas. Isso não te faz progredir para o novo de Deus.
Isso não te faz andar para frente, isso não te faz, de fato, viver aquilo que Deus tem para você. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos aprisiona. Meus irmãos, entenda isso. O passado, ele serve apenas para nos inspirar a prosseguir. Se ele não está fazendo isso, então abra a mão dele e deixa ele ir. Sabe, não impeça o agir de Deus na sua vida. Entenda isso. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, como está escrito lá em Lamentações 3:21. O teu passado, ele tem que gerar esperança no teu coração. Sabe, o Paulo também vai dizer o seguinte: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, se aquilo que está lá atrás não pode te impulsionar a conquistar algo novo, esquece daquilo que está atrás de você e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, amém? Então, nós precisamos aprender a nos livrar do passado, a não estar presos nele. Aquele cego, ele tinha somente uma capa, mas quando ele ouve que Jesus iria encontrá-lo, ele não se preocupa com mais nada, ele se preocupa apenas em corresponder o chamado de Jesus. Aquela capa era tudo que o cego tinha. Talvez aquela capa era a única coisa que ele podia ter ali para aquecê-lo durante a noite, para protegê-lo de certas coisas, e ele lança isso de lado e atende o chamado de Jesus. Sabe, para você alcançar a resposta de Deus, o milagre de Deus, você precisa aprender a abrir mão de certas coisas, abrir mão de certas seguranças, abrir mão de certos sentimentos, abrir mão do medo, abrir mão da vaidade, abrir mão às vezes da lógica. Pastor, mas isso não faz sentido algum, como que eu vou ter fé? Meu Deus, olha o que Jesus está pedindo de mim. Não faz sentido, eu estou passando por uma crise, eu vou ter que fazer isso, então vou ter que ter essa atitude profética. Meu Deus do céu. Gente, vida com Deus não é para ser uma vida cheia de lógica, mas é para ser uma vida cheia de milagre, amém? Andar com Deus não é andar na lógica, mas é andar debaixo de milagre. E milagre não se explica, milagre se vive, milagre se testemunha. Eu oro para que em nome de Jesus a sua vida seja uma vida repleta de milagre da parte de Deus, que os teus olhos possam contemplar o sobrenatural e o agir de Deus na tua vida, amém, gente? Por fim, vamos ver aqui o último ponto. A palavra de Deus diz que Jesus, ele pergunta para aquele homem o que ele quer que ele faça. Jesus pergunta lá: o que queres que eu te faça? E aquele homem, o Bartimeu, eu não falei Zaqueu mesmo? Estou com esse negócio na cabeça, de misericórdia. E aí ele pergunta lá para o Bartimeu: o que queres que eu te faça, Bartimeu? E o Bartimeu, de imediato, gente, ele responde: que eu enxergue. Olha que poderoso isso. Isso é muito forte, gente. Parece que é algo extremamente simples, mas é algo extremamente poderoso. Saber o que você quer da parte de Deus. Aquele homem, ele não falou assim: Senhor, eu quero dinheiro, eu quero riquezas, eu quero posses, eu quero uma casa, eu não tenho casa. Não, eu quero enxergar. E de imediato Jesus curou aquele homem, porque ele sabia o que ele queria. Ele não ficou perdendo tempo, tipo assim: ai meu Deus, e agora? Igual aquele cachorro que corre atrás da moto, a moto para e ele fica sem saber o que fazer. Corri, e agora? O que eu faço? Eu não sabia essa parte da história, nunca pensei que a moto ia parar. Então, nós precisamos saber pedir e saber o que pedir. Sabe por quê? Porque quando você sabe o que você pede, quando nós sabemos o que nós pedimos, até aquilo que nós não pedimos, Deus faz. Quando você sabe o que você pede, até aquilo que você não pede, Deus faz por você. O maior exemplo disso é Salomão. Salomão, ele podia ter pedido qualquer coisa da parte de Deus. Senhor, eu quero mais riquezas. Senhor, eu quero isso ou aquilo. Não, Salomão pede o que, gente? Ele pede sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. E Deus se agrada tanto dessa fala de Salomão que ele vai dizer o seguinte: Salomão, você chamou minha atenção. Agora você pode pedir o que você... eu vou te dar o que você quiser. Eu não vou te dar somente sabedoria, mas eu vou fazer com que o seu reino seja o reino mais próspero de toda a terra. Eu vou fazer com que todas as nações conheçam você.
Ele soube pedir. Bartimeu soube pedir. Ele não ganhou apenas a cura da parte do Senhor, mas ele ganhou a salvação da parte de Jesus. Ele não somente foi curado, mas ele foi salvo. Ele foi restaurado. A vida dele teve propósito, gente. Agora, aquele que estava à beira do caminho, ele podia traçar o caminho dele, o caminho de justiça, o caminho de paz, de verdade. Na verdade, ele poderia seguir o próprio caminho que é Cristo, e assim ele o fez. A palavra vai dizer que Bartimeu, ele volta a enxergar, e ele segue Jesus, e nós cremos que ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é o quê? Ele é a vida. Bartimeu encontra propósito, encontra significado na sua jornada. Tudo isso porque ele soube pedir. Nós precisamos saber o que nós buscamos da parte de Deus. Quanto mais cedo você descobre o que você quer, mais cedo você alcança o que você deseja. Eu estava assistindo um documentário na internet do Pelé. Não sou muito fã do Pelé não, mas tem gente que gosta, né? Jogou muito bem no tempo dele. Mas aí eu estava assistindo lá o documentário do Pelé, e eu não me recordo qual título foi, eu não me lembro se era uma Copa do Mundo, sei lá o que era. Mas eu lembro que quando o Pelé era criança, o pai dele viu o time dele lá, né? Não sei se é a seleção, perdendo um campeonato. E aí o Pelé, criança, falou assim: quando eu for adulto, eu vou te dar esse campeonato, eu vou te dar esse título. E assim aconteceu. Eu não lembro se foi uma Copa do Mundo, gente. Faz tempo que eu vejo esse documentário, eu lembrei agora. Mas veja bem, sabe, desde pequeno, ele sabia o que ele queria. Desde pequeno, ele sabia qual era o propósito dele, o que ele desejava alcançar. Sabe, quando você sabe o que você quer, as coisas se tornam mais fáceis para você poder alcançar. Porque tem gente que vem na igreja, vem no culto, e fica igual esse cachorro que corre atrás da moto, e a moto para e não sabe o que fazer. Ah, ok, agora Deus vai me ouvir. Então o que eu peço primeiro? Será que eu peço para o meu casamento? Será que eu peço sabedoria? Será que eu peço para isso? Será que eu peço aquilo? O que eu faço? Tenha consciência do que você espera receber da parte de Deus, e não tenha medo de pedir, porque o Senhor, Ele pode fazer. O que é impossível para Deus? O que é difícil para Deus? O que é complicado demais que Ele não consiga realizar? Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Sabe, o nosso Deus, Ele se importa com você. Não existe nada muito grande que Deus não faça, e nem nada muito pequeno que Ele não se importe. Porque afinal de contas, Ele parou para poder ouvir o Bartimeu. Ele parou para poder entrar na casa do Zaqueu. Ele parou para poder atender aquela viúva. Sabe, Jesus, Ele se importa conosco, independente do tamanho do teu problema. Muitas pessoas falam assim, né? Muitos pastores pregam assim, né? Não olhe o tamanho do problema, olhe o tamanho de quem? Do seu Deus. É uma frase simples, mas extremamente difícil, principalmente para aqueles que desejam viver o milagre da parte de Deus. Porque aqueles que esperam um milagre, só eles sabem como é, às vezes, difícil esperar. Às vezes aquele que espera o milagre, só ele entende como é cansativo você correr e nunca alcançar. Como aquela mulher lá do fluxo de sangue por 12 anos, né? Vivendo uma realidade que era dela, e somente dela. Ela compartilhava aquilo com quem, gente? Ela não podia nem sair de casa. Tem coisas que realmente são nossas, e são só nossas. Mas isso não pode te tirar a atitude de buscar e clamar a presença de Deus. Nem aquilo que você passa e nem aquilo que as pessoas te dizem. Sabe, meus irmãos, recapitulando o que nós falamos nessa noite, o Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade, teve uma atitude. Depois, ele não se prendeu a nada e buscou simplesmente a Jesus. Ele não ficou falando assim: olha, peraí Jesus, ok, você está me chamando, deixa eu só resolver isso aqui. Não, ele foi de uma vez, e ele sabia o que ele ia pedir da parte de Deus. Meus amigos, entenda isso. Deus é muito bom. Nossa, Deus, Ele é incrível. Porque quando a gente acha que ninguém entende o que a gente está passando,
a gente pode ter paz no nosso coração, porque Deus, Ele entende, Deus, Ele sabe exatamente o que está acontecendo com a gente. Ele sabe o que está passando com você e quais são os seus desafios e a proporção dos seus desafios. Mas Ele espera de nós uma atitude e um comportamento mediante a isso, para que Ele possa fazer o milagre dEle acontecer na nossa vida. E essa atitude nossa não precisa ser grande demais. O passo que nós dermos em direção ao Senhor para vivermos o nosso milagre, talvez não precisa ser algo grandioso demais. Talvez a sua atitude vai ser dentro da tua limitação. Qual que foi a atitude de Zaqueu? Simplesmente gritou. Ele não tinha condições de ir até Jesus porque ele não enxergava ninguém. O que você consegue fazer hoje? O que você consegue fazer nessa noite? Se é gritar, em nome de Jesus, grite e clame a presença dEle. Pastor, eu estou vivendo um tempo que eu não consigo nem gritar, eu não consigo nem orar mais. Então tenha a atitude apenas de vai para o seu quarto, de chorar e de se quebrantar lá no seu quarto, porque Ele vai te ouvir, Ele se importa com você. Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que está acontecendo com você. Sabe, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando te faltar palavras para poder orar e forças para poder gritar, o teu choro já vai ser suficiente para Deus liberar um milagre na tua vida. Sabe, gente, o que você consegue fazer? Se é para subir na árvore, sobe na árvore, chama a atenção de Deus. Pastor, não dá para subir na árvore, não tem problema. Vai em direção ao Senhor, se arrasta pelo chão como aquela mulher do fluxo de sangue fez. Pastor, eu não consigo nem me arrastar, então grita no nome de Jesus. Pastor, eu estou sem voz, eu só estou chorando. Aleluia, tenha fé, o teu choro vai tocar os céus e ele vai se mover ao teu favor, amém, igreja? Você crê nisso? Quero que você se coloque sobre os seus pés nessa noite, em nome de Jesus. Existe uma música do Marquinhos Gomes, você conhece Marquinhos Gomes, varão? Aquela assim, ó. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende todo caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Canta! E Ele não desiste de você, Ele se importa. Vamos lá, igreja! Ele compreende todo caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Essa é a noite do seu milagre, amém? Em nome de Jesus, receba disso. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar, mas com uma atitude de fé, como um comportamento de ousadia da parte do Senhor. Se você pode, em nome de Jesus, venha já pensando no que você espera receber da parte de Deus. Não venha com dúvida no seu coração, mas venha com a consciência de que o Senhor está aqui. Não perca a oportunidade. Bartimeu, ele soube aproveitar o tempo certo, a hora certa. É como aquela história também do anjo, quando o anjo movia a água, aquele cego falava assim: Senhor, o aleijado, né? Eu não tenho ninguém para me jogar nesse tanque, eu não tenho ninguém para poder fazer algo por mim. Meu irmão, a presença de Deus está aqui. Você não precisa mais de um tanque, você só precisa da presença de Deus, e ela já está movendo nesse lugar, ela já está agindo nesse lugar. Venha nesse tempo no altar do Senhor, nós vamos orar por você, vamos ungir a sua vida no nome santo de Jesus. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. De você, Ele se importa com você. Que horas da manhã e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.